Olá, é a Ingrid Thor, da Missão A Fim de Proclamar, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E quero deixar com vocês mais uma experiência, mais uma mensagem das experiências missionárias. E desta vez eu quero falar sobre o Panta Vida, que é uma missão da Igreja Batista Pioneira do Mato Grosso do Sul, e ela acontece no Rio Paraguai. Então, nós alugamos esse barco, são equipes que são montadas de diferentes denominações, diferentes estados, e essa nossa equipe estava sob o comando do pastor Valde Frei e pastor Almir Seifert, e da Igreja Batista Pioneira também. Nós somos voluntários de diferentes regiões, diferentes estados do Brasil, da Igreja de Jesus Cristo, diferentes denominações, mas dispostos a servir o povo no Pantanal. Então, saímos do porto em Corumbá, em direção ao Porto Gonçalves, na Bolívia. São 8 dias de total dedicação ao povo ribeirinho. Saímos, então, do porto e já o primeiro dia uma navegação até para adaptação, montando os kits, diferentes kits que são entregues. São kits pesca com anzóis e linhas, extremamente necessárias para os pescadores, algumas medicações básicas para dor de cabeça, enfim, o que é necessário, alguns doces, a cesta básica, muito importante, e o kit eco, que é o mais importante, evangelismo, comunhão e oração. Recebem também literatura, bíblias para quem não tem, porque o nosso objetivo é servir o povo ribeirinho, mas, acima de tudo, levar a palavra e o conforto do Senhor Jesus para esta parte, para este povo brasileiro, né? Então, começamos a navegação. No segundo dia, iniciam algumas abordagens. Essas abordagens são feitas com lanchas, nós chamamos de voadeiras, que seguem junto com o barco maior, que eu chamo de Panta, e no momento que as equipes são formadas, uma dessas lanchas menores encosta na lateral e temos que passar do barco grande em movimento para o barco menor, para a voadeira, e as equipes saem para diferentes atendimentos nessas casas, que muitas vezes são casebres. A situação é muito precária, a maioria não tem energia elétrica, o único acesso é para Corumbá, e, portanto, de barco, e atrás dessas pequenas propriedades, que têm as propriedades maiores, ou então o alagamento ainda do Pantanal. Seguimos, então, preparando, nas horas de folga, se prepara os kits dentro do barco e a convivência, é um barco pequeno, a convivência sempre é um grande desafio. Mas já no terceiro dia iniciamos, então, uma abordagem mais forte, porque são muitas casas, e as 3 equipes se prepararam com as 3 voadeiras, e eu tinha um grande desejo, porque esta é a minha segunda viagem, a primeira foi em 2017, e realmente a paisagem estava bem diferente, bem mais alagada do que o ano passado. Nós agora fomos em agosto, do dia 11 ao dia 18 de agosto de 2018. Então, bem mais alagado e, portanto, muda bastante também a abordagem, a chegada até a beira para estar com os ribeirinhos. E ficamos sabendo que a grande dificuldade é o assoreamento, ou seja, o desmoronamento das laterais. Muitos perderam seus casebres, porque são casas bem precárias, e árvores grandes tombaram também, não sei exatamente o motivo, muitas regiões ainda alagadas, e sem falar do problema intenso dos mosquitos, muitos mosquitos, e o grande problema nesses últimos tempos tem sido o ataque das onças. Como tem diminuído cada vez mais o espaço das onças caçarem por causa dessas regiões de criação de gado, enfim, outras coisas, as onças estão se concentrando nas propriedades, nessas mini propriedades desses ribeirinhos, atacando os cachorros, ou alguns às vezes têm algumas cabeças de gado que acabam sendo mortas pelas onças, inclusive as onças sobem nas árvores e tiram as galinhas, algo que elas são extremamente ágeis nisso, né? Inclusive atacando pessoas, e a morte de um menino de 9 anos.
Então, nessas abordagens, eu tinha ó, um encontro prioritário, encontrar a dona Adelaide e o Tiago. Então, no terceiro dia, eu tinha preparado uma mochila para o Tiago, que eu conhecia no passado, e saímos. Mas o piloto do barco me avisou que o Tiago seria somente à tarde ou no outro dia. Mas as três lanchas se prepararam, saímos para diferentes direções e, ao estarmos navegando, o barqueiro, o nosso piloto, né, ele viu um casebre construído novo. Era algo que não tinha lá antes. Então ele comentou: vamos abordar, vamos chegar, vamos ver como fica, porque nós às vezes também não sabemos exatamente se vamos ser bem recebidos, né? Algumas famílias já são cadastradas para a cesta básica, mas outras são desconhecidas. E quando chegamos, estava muito difícil chegar por causa do assoreamento, e eu vi que eu tinha a impressão que era o Tiago, apesar de ter a informação que seria só no outro dia. E quando realmente consegui descer do barco tudo e pude levantar a cabeça, lá estava o Tiago. E quando eu falei, mas é o Tiago, ele reconheceu minha voz e foi um encontro muito emocionante, de muita gratidão. Tiago estava em grande dificuldade porque seu casebre tinha desmoronado mais acima. E, portanto, ele estava ali naquela região agora. E como os barcos pesqueiros que pescam naquela área, grandes barcos com piscinas no deck e que nem olham para as laterais, né? A realidade do povo pantaneiro. Esses ainda não conheciam o Tiago naquela região e eles não iam buscar a isca, que geralmente é o sustento deles. Então, o Tiago estava sem nada de comida, comendo apenas os peixes, e com os filhos menores ele estava preocupado. E a onça tinha, inclusive, 2 noites antes, tirado as últimas galinhas dentro de um pé alto de manga. Era difícil até de acreditar, mas essa é a realidade do povo pantaneiro. Nos abraçamos, oramos juntos e foi realmente uma tremenda alegria. Saímos dali com a nossa lancha, seguimos subindo mais um pouco e abordamos uma outra casa. A paisagem também era bastante diferente e, para minha surpresa, quem estava ali? A dona Adelaide. Ela estava sozinha, o marido e a filha tinham ido a Corumbá fazer exames e ela disse, aliás, sozinha não, estou com o meu Jesus, porque é só eu e ele e nós acabamos de conversar. Então, realmente foi uma alegria ver essa mulher firme na fé, muito alegre para orarmos juntos e via a pressão dela, nós tentamos atender a área da saúde, pressão, glicose, essas coisas básicas, né? E ela ainda nos ofereceu um cafezinho. E meu coração estava realmente transbordando de alegria, porque Deus me colocou exatamente na voadeira que foi para a casa do Tiago e da dona Adelaide, sendo que esse nosso piloto não conhecia a dona Adelaide. Então, foi algo maravilhoso. Continuamos subindo, muitas abordagens, e chegamos até o quartel Porto Índio, o quartel de divisa do Brasil, onde fomos bem recebidos e ali aportamos, porque não é permitido navegar durante a noite. E ali fomos surpresos realmente por um temporal, ventos fortíssimos, muita dificuldade, muitas coisas no barco tombaram e nós estávamos ancorados, mas seguros por 3 cordas e ainda assim o barco sacudia tremendamente. E foi uma experiência bem forte, mas mais uma vez Deus nos guardou. E ficamos temerosos e clamando a Deus, porque no outro dia seria a ida até Porto Gonzales, na Bolívia, mas nessas condições não haveria possibilidade de navegação. Mais uma vez Deus nos ouviu e bem cedo saíram com a lancha para buscar a permissão para cruzar a fronteira ali pelo rio, né? E conseguimos chegar em Porto Gonçalves, onde fomos recebidos pelo pastor Eduardo e a sua igreja, sua família. Ele tem essa missão da Igreja Bautista e foi muita alegria o estarmos juntos, poder suprir ali algumas necessidades e também alcançar alguns doces, algumas medicações, uma outra roupa para os rapazes, para os soldados bolivianos, que estão muito longe, passam bastante dificuldade,
E realmente eles participaram no culto conosco e sempre é uma grande alegria. No meio disso, ainda passamos na aldeia dos indígenas Quatós, bem organizada, realmente admiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, tem agentes de saúde treinados em Dourados e, aliás, sim, eu creio que é Dourados, mas enfim, esses agentes de saúde ajudam muito a população ali, que é muito precário, porque eles precisam do barco para se locomover ou, em último caso, recebem uma ajuda do Exército Brasileiro, né? Encontramos um navio da Marinha fazendo um excelente trabalho de atendimento à população. O problema é a falta de agentes de saúde que possam ajudar na conscientização do povo dessa oportunidade, porque tudo é longe, muitas vezes não tem rede de internet, não tem luz elétrica e com isso dificulta a comunicação. E ficaram muito felizes, o pessoal da Marinha, né, de que nós ainda faríamos o dobro do caminho para atender a população naquela região. Realmente Deus nos ouviu o nosso clamor. É um treinamento maravilhoso entre a equipe, por causa das dificuldades e das restrições do barco, mas fomos muito bem atendidos pelos tripulantes, que também são servos de Deus, são convertidos a Jesus Cristo, e agora era hora de retornar. No retorno, ainda passamos mais uma vez na casinha do Tiago, com a família, oramos juntos, porque o Tiago, no ano anterior, em outubro de 2017, nós encontramos ele numa situação desesperadora. E a última imagem que eu tinha do Tiago, indo com o barquinho dele a remo, porque ele não tinha dinheiro para combustível, gritando: "Eu sou um homem feliz, porque agora eu tenho Jesus no meu coração." E realmente esse ano encontramos ele fiel no Senhor, lendo a sua Bíblia, orando com a sua família, e não tem como ali, não tem igreja naquela localização para eles se encontrarem, para estarem juntos, e enfim, é uma situação bem diferente. Também encontramos aqueles que só se ocupam em queixas, abandono, e é real, é verdadeiro, mas perdem a oportunidade de estarem juntos nesse tempo, né? Então, é uma alegria muito grande poder servir o povo pantaneiro dessa forma. E estava chegando ao fim a nossa expedição, cada um retornando para a sua terra agora, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, para Goiás e, enfim, cada um para a sua região. Estávamos juntos num micro-ônibus e, inclusive, levando uma das lanchas, uma voadeira, e quando estávamos adentrando em Dourados, eu resolvi distribuir um chocolate para a turma, e não foi uma boa ideia, porque eu estava em pé dentro do ônibus e o motorista teve que frear mais bruscamente. Eu acabei caindo e sofrendo uma fratura de uma vértebra da coluna. Com isso, eu acabei ficando no Hospital Evangélico em Dourados, fui muito bem atendida, realmente muito especial, e toda a equipe teve que voltar, já estavam viajando para o Paraná e depois Rio Grande do Sul, né? Depois, o pastor Valde e a irmã dele, a Joana, retornaram de Nova Santa Rosa, no Paraná, até Dourados, para me buscar com carro menor, e graças a Deus está tudo bem. Com o colete, ainda estou com colete, mas estou muito bem. Deus me guardou uma excelente oportunidade de glorificar o nome de Jesus e falar da sua misericórdia e do seu amor. Então, Deus te abençoe e que você possa ter sido abençoado